Jovens Titãs foi um dos melhores desenhos que passou no Bom Dia e Companhia e marcou a infância de muita gente. Era um desenho maduro e muito bem desenvolvido. Mas eu tô com uma dúvida aqui, qual que vocês preferem, Jovens Titãs clássico ou o reboot? Me diz aí, acho que é bem difícil escolher um, né? Ou será que não? Não, mas agora falando sério, entre vários episódios que o desenho teve, alguns, claro, se destacavam. A história era mais bem desenvolvida, eram vários episódios pra fechar a história que estava sendo contada naquele episódio, ou era só um episódio isolado mesmo que era muito bom. E no vídeo de hoje eu vou fazer um top 5 dos episódios que eu considero os melhores entre os melhores. Então já comenta aí qual que é o seu episódio preferido de Jovens Titãs e vamos lá. Nos episódios após o Tremor parte 1 e parte 2, a gente reencontra a Terra, que tinha aparecido como uma amiga dos Jovens Titãs e que tinha feito muito sucesso com os fãs. Mas dessa vez ela vem vestida com o traje do Slade, ela se tornou meio que uma aprendiz dele. E aí ela confronta os Jovens Titãs e ataca a equipe toda enquanto eles estão passeando de carro. Ela usa os poderes de terra dela para enfrentar todos os Titãs juntos de uma vez. Ela é bem forte, eu considero uma das personagens mais fortes de Jovens Titãs. Mas apesar de ela estar com controle sobre os poderes dela, os Jovens Titãs conseguem fugir, né? Eles não queriam atacar ela porque eles ainda sentem alguma afeição ali, alguma amizade por ela, né? E os episódios vão ser focados nisso, na relação de amizade, ou pelo menos de nostalgia pela amizade que eles já tiveram um dia. E também pela raiva que os Jovens Titãs estão sentindo da Terra por ter traído eles. E depois eles descobrem que ela está trabalhando com o Slade, os vilões Sobrecarga, Plasmos e Cinderblock se fundem e formam um vilão chamado Ternon, que eu acho também um vilão bem poderoso, mas que não foi muito bem explorado no desenho. A Terra, ela vê que o Slade não é tão legal quanto ela pensava e tenta fugir do Slade, mas ela vê que a roupa que ela estava usando é controlada pelo Slade e que ela não iria conseguir fugir. Ele então controla o corpo e os poderes dela e ataca os Jovens Titãs. Mas ela consegue meio que se redimir e consegue obter o controle do corpo dela. Então ela ataca o Slade em definitivo e aparentemente mata o vilão, desintegrando o corpo dele em lava. Sim, esse foi o fim do Slade, pelo menos por enquanto, hein? Mas aí esse ataque foi tão forte que criou um vulcão que estava prestes a destruir a cidade inteira. Então ela prova que realmente é uma heroína e salva todo mundo se sacrificando usando o seu poder para parar o vulcão, mas ela também acaba se transformando em pedra no processo. E claro, né, os Jovens Titãs reconhecem a atitude dela e deixam uma plaquinha no pé da estátua dizendo assim: Terra, uma jovem titã, uma amiga leal. Cara, esse episódio é muito bom. Pra mim ele é bem melhor do que aquela primeira aparição da Terra, que ela fica com aquele namorinho com o Mutano. Aquele episódio é bom, mas esse tem muito mais ação, tem muito mais drama também. Então por isso que ele tá aqui no meu top 5. Quanto Tempo é para Sempre é o primeiro episódio da segunda temporada e é um episódio bem diferente dos outros e que eu gostava muito de assistir. Ele pode não ser um episódio que tem muita ação, mas eu gostava desses episódios de Jovens Titãs um pouco mais dramáticos e que explorava histórias diferentes. Cara, vocês sabem, Jovens Titãs não tinha medo de inovar e sempre trazia alguma coisa nova nos episódios. E isso era muito bom pra gente que não enjoava do desenho, né? E depois de lutar contra um vilão chamado Warp, que tinha o poder de se locomover durante os anos, ela acabou indo parar 20 anos no futuro. E lá ela encontra uma Jump City totalmente diferente. Os Jovens Titãs tinham acabado depois do sumiço dela e se separaram. O único que ainda ficava ali na torre dos Jovens Titãs era o Cyborg, que agora estava condenado a ficar preso a um gerador de energia, porque se ele tirasse aquilo, ele ia morrer. Bom, ele conta o que aconteceu depois que ela sumiu e ela fala que quer resolver aquilo e unir a equipe novamente. Então a gente vê como ficou os outros Titãs. A Ravenna, ela acabou enlouquecendo. O Robin, ele se transformou no Asa Noturna, ficando bem da hora, né, mas bem solitário. E o Mutano, coitado, ficou calvo e bem fora de forma. E sério, esse Mutano aí eu não tanco não, mano. Ele é muito engraçado. Careca? Tá dizendo que eu vou ficar careca?
E bom, a Stellar consegue fazer com que os Titãs se unem, né, depois de 20 anos separados sem se falar, para derrotar esse vilão Warp e voltar para sua linha temporal, assim restaurando a equipe, né, e impedindo que eles se separem. É um episódio meio que simples e que algumas pessoas podem não entender porque que ele é um dos meus episódios preferidos, mas eu gosto muito de ver isso como seriam nossos personagens favoritos, né, os personagens que a gente assiste no futuro ou em uma nova versão, em um outro país, em outro mundo. Eu acho muito legal e esse episódio trouxe isso pra gente e eu gosto muito dessa versão deles, né, tipo, claro que essa versão não é uma versão boa pra eles, só o Robin que ficou melhorzinho ali, mas eu acho que o psicológico dele tá bem abalado também, então acabou que não foi bom pra ninguém, mas perto do Cyborg e do Mutano, por exemplo, ele tá bem melhor. Então tá aí, não tem muito o que falar sobre esse episódio, mas é um episódio bem legal e um dos melhores episódios do desenho, na minha opinião. Bom, se você achou que foi roubo eu falar sobre 2 episódios, agora que vai ser mesmo, porque são 3 nesse caso. Bom, esses daqui são os últimos episódios da 4ª temporada, que se chamam O Fim, parte 1, parte 2 e parte 3. E vocês vão se lembrar bem, porque esses são os episódios em que aparece o Trigon, o pai da Ravenna. Sim, no começo ali desses episódios, a gente conhece um pouco mais sobre a história da Ravenna, né? E a gente vê que ela tava escondendo um segredo dos amigos dela. Porque assim, existia uma profecia, né, que falava que ela iria destruir a Terra. Então ela sabia dessa profecia e temia que esse dia chegasse. Mas ele chegou. Bom, na verdade ali no início da temporada tem um episódio em que é uma introdução desse arco do Trigon. E depois tem uns outros episódios no meio que não tem nada a ver com esses episódios do Trigon. E depois volta a história da Ravenna de novo. Bom, e é legal porque a história desses episódios começa, né, com o Slade, que voltou agora, né, numa forma meio que zumbi. Ele fica com esse S aí na testa, porque ele fez um trato com o Trigon para voltar à vida e recuperar o corpo dele. Vocês lembram que a Terra, né, destruiu todo o corpo do Slade. Então, agora ele voltou. E ele fez esse trato com o Trigon para ele levar a Ravenna até ele. E assim realizar essa profecia, né? E que o Trigon tá muito interessado porque ele quer dominar a Terra toda. E é bem legal ver o Slade porque ele tá bem mais forte do que ele era, né, normalmente, porque ele ainda tá com um pouco do poder do Trigon. O Trigon deu um pouco de poderes para ele para que ele enfrentasse todos os titãs juntos. Então, eles acabam se enfrentando várias vezes durante os episódios. E a Ravenna, ela tá bem preocupada com essa profecia, né? Claro, ela não quer destruir a Terra e ela vai até Azeroth, que é o local onde ela nasceu, e ela conversa com a mãe dela. A gente conhece a mãe da Ravenna e fala que ela foi meio que a culpada pela destruição desse mundo dela, porque quando ela era pequena ela acabou invocando o Trigon e ele destruiu tudo, e que isso também iria acontecer na Terra, ou seja, só karma na vida da Ravenna, hein? E seguindo a profecia dela, ela abre o portal e o Trigon é liberado. E cara, ele é muito assustador. Pense em um demônio desse tamanho aparecendo aí na sua frente. E quando ele aparece também tem várias cenas marcantes, como ele sentando na torre dos titãs, que tá toda destruída ali, e dá pra você já ter uma noção do tamanho dele, né? Ele é enorme mesmo. E também mostra a Terra sendo dominada por ele, né? Passando de azul pra vermelha e todas as pessoas do mundo se transformando em estátuas. Então agora deu pra ver que a coisa ficou séria, né? Os jovens titãs, eles têm que derrotar o Trigon e salvar o mundo. Eles ficam com um pouco poder ali da Ravenna, que ela deu pra eles quando ela meio que desapareceu ali de cena, né? E eles também contam com a ajuda de uma pessoa bem surpreendente, o Slade. Sim, o Slade, ele foi traído pelo Trigon porque ele falou que ia devolver o corpo do Slade, né? Mas ele obviamente estava usando só o Slade para trazer a Ravenna para ele e para liberar o portal, enfim. Então o Slade, ele ficou bem ressentido ali, né? E ele se juntou aos titãs para derrubar o Trigon. E aí tem uma luta bem da hora entre os titãs e os clones malignos deles, né? Que foram criados pelo Trigon. É bem legal essa luta também. E é bem difícil para os jovens titãs, porque eles estão enfrentando eles mesmos, né? Então é bem difícil. E por fim, o Robin, ele encontra a Ravenna, que agora tá vestida de branco e tá com esse cabelo grande aí. E ela consegue derrotar o Trigon no final da 4ª temporada.
cara. E esse foi um arco bem legal mesmo, bem da hora. Eu só acho que faltou um pouco mais de personagem, foi muito rápido. Foi 3 episódios, mas poderia ter sido a 4ª temporada inteira. Mas essa temporada teve vários fillers, o que acabou atrapalhando um pouco. Mas não deixa de ser episódios incríveis, muito bons mesmo. E mostra que esse desenho ele se leva muito a sério e que também tem muita história boa para ser contado. Meu lar é aqui! Você não é bem-vindo! Azarat Metrionzentos! Bom, mas sabe quem é pior do que o Trigon? Quem tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deu like. Se você gosta de Jovens Titãs, deixa o seu like aí, porque assim eu trago mais vídeos sobre esse desenho. E aproveitando, você pode comentar aí qual outro tema de Jovens Titãs você quer me ver falando aqui no canal. Ou se você quer me ver falando sobre um outro desenho, comenta aí também que eu vou ler os comentários, beleza? Então vamos lá que ainda tem 2 episódios pra te falar aqui. Como esse é meu ranking, eu posso colocar qualquer tipo de episódio, né? E aqui eu escolho colocar os episódios que eu mais gostava de assistir, né? Eu parava lá e eu falava, nossa, que bom que tá passando esse episódio aqui. E um episódio que eu sempre gostei muito foi o episódio Mad Mod. Esse é um episódio em que o vilão principal é o Mad Mod, que é um cara que parece ter vindo direto dos anos 60. E ele é bem sarcástico e ele é muito engraçado. Eu gostava muito desse personagem aqui. O Mad Mod, ele tem uma espécie de escola ali para pessoas superdotadas, né, pessoas diferentes, e lá é um mundo bem louco, porque chega um momento em que eles são presos ali em uma sala, especificamente em uma cadeira, e o Mad Mod ele tem umas habilidades de manipular a realidade, e os titãs eles ficam presos em um mundo bem surreal, onde tudo fica se mexendo, é um mundo daqueles hipnotizantes, sabe? Então a estética do episódio é uma estética bem bonita e bem legal de assistir, mas depois eles conseguem escapar e descobrem que o Mad Mod ele tava tentando usar os alunos da escola dele ali para cometer crimes. Então eles prendem o Mad Mod e salvam ali aqueles alunos. É um episódio também bem simples, mas bem divertido e bem legal de assistir. Eu sou mais velho do que vocês. Sou maior, cruel e melhor. Como é que é o negócio? Au! E esse daqui é o episódio que eu mais gostava de longe, cara. Podia fazer vários episódios muito bem elaborados, como por exemplo o próprio arco do Trigon mesmo, né? Que era um arco bem grandioso, com lutas incríveis. Mas esse episódio, que é relativamente bem simples, né? Comparado com esses outros, era o meu preferido de todos. Que é o episódio O Vencedor Leva Tudo. Cara, quando eu via que tava passando esse episódio aqui, me esquece, eu ia assistir ele inteiro. Bom, nesse episódio tem um vilão chamado Senhor dos Jogos e ele recruta vários heróis ali da Terra para um torneio, que seria um torneio para descobrir quem era o maior herói de todos. Mexeu diretamente com o ego de cada um deles, né? E esses heróis eram o Robin, o Hotspot, o Cyborg, o Aqualad, o Gnu, o Chip, o Mutano e o Ricardito. Sim, entre os maiores vilões da Terra também tinha vilões, né? Porque o Chip ele não é herói. Alguém avisa esse cara aí? Bom, mas claro, né? Que tudo não se passava de uma armação. Porque quem era derrotado tinha os poderes absorvidos por esse mestre dos jogos aí. Bom, o Robin acaba ganhando o torneio, né? Mas ele descobre todo o lance ali que estava acontecendo e liberta alguns heróis que ajudam ele a libertar os outros heróis. Assim derrotando o mestre dos jogos. Bom, é um episódio simples, como eu falei, o mestre dos jogos acaba sendo fraco, né, sem as habilidades dos outros que ele tinha roubado, mas eu acho um episódio muito bom, cara, é o meu episódio preferido do desenho, e é bem legal ver as lutas entre heróis ali, né, e esse episódio, inclusive, ele acaba mostrando que ia ter um torneio entre as mulheres, e eu tô esperando por isso até hoje, porque não teve esse episódio aí, e eu queria ver esse confronto, hein, ia ser bom, imagina, Estelar, Jinx, Ravenna, nossa, ia ser bem da hora esse confronto também. Mas enfim, nunca aconteceu. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí qual é o seu episódio preferido de Jovens Titãs. E também comenta qual é o próximo desenho que você quer ver aqui. Quais são os melhores episódios da animação. Bom, se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá que é @micartunismo, tá? Pode me mandar mensagem no direct. E também acompanha os stories, que assim a gente tem um contato um pouco mais próximo. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal. E até a próxima. Tchau!